Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sexta aliada para Shá Korah, que está no livro Bamidbar, capítulo 17, versículo 25, até o capítulo 18, versículo 20. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Deus disse a Moisés: coloca o cajado de Arão diante do testemunho para que se guarde como um sinal para os filhos rebeldes. E assim as queixas deles sobre mim acabarão, e para que eles não morram. E Moisés fez como Deus lhe ordenou. E os filhos de Israel falaram a Moisés: nós expiramos, perdemos. Todos nós nos perdemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo de Deus morrerá. Estaremos então expostos à morte? E Deus disse a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai levarei sobre vós a iniquidade do santuário e a iniquidade de vosso sacerdócio. E teus irmãos da tribo de Levi, faze-os aproximarem-se de ti, para que te sirvam. E farão o serviço da tua guarda e da guarda de toda a tenda, exceto dos objetos de santidade do altar, dos quais não se aproximarão para que não morram, nem eles, nem vós, e o estranho não se chegará a vós. E fareis o serviço de guarda da santidade e do altar, e não haverá mais ira contra os filhos de Israel. E eu tomei vossos irmãos levitas dentre os filhos de Israel, e eles ser-vos-ão cedidos por Deus para servirem na tenda da reunião. E tu e teus filhos guardareis vosso sacerdócio para tudo o que for concernente ao altar e o que estiver do lado de dentro do véu. Esse sacerdócio eu vos dei, e o estranho que se aproximar será morto. E Deus disse a Arão: eu te dei a guarda de minhas ofertas. Todas as santidades dos filhos de Israel dei-as a ti, para teu engrandecimento e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Todas as ofertas de sacrifícios, de oblações, de pecados, de delitos e de roubos que me restituírem, após serem oferecidas no fogo da santidade das santidades, serão para ti teus filhos. Comereis na santidade das santidades. Todo varão comerá delas, santidade será para ti. E todas as ofertas movidas dos filhos de Israel terão uma dádiva separada para ti, para teus filhos e para tuas filhas, e será um estatuto perpétuo. Todo aquele que estiver puro na tua casa comerá delas. O melhor do azeite, do mosto, do grão, as primeiras ofertas que derem a Deus, eu as darei a ti. As primícias de tudo que houver nascido em tua terra e que trouxerem para Deus, para ti serão. Tudo que for consagrado a Deus em Israel será para ti. O primogênito de todo ser vivo, seja homem ou animal, que for oferecido a Deus, será para ti. Porém, resgatarás os primogênitos do homem e dos animais impuros, quando tiverem a idade de 1 mês, pelo valor de 5 siclos de prata, que equivalem a 20 guerás. Mas os primogênitos do boi ou do carneiro ou do bode não serão remidos, pois são santidades. O sangue deles espalharás sobre o altar, e suas gorduras farás queimar como oferta a Deus, e da carne deles serão para ti o peito e a espádua direita. Todas as ofertas separadas das santidades que os filhos de Israel ofertarem, dei-as a ti, a teus filhos e a tuas filhas, como estatuto perpétuo. É uma aliança como a do sal, entre Deus e tua descendência. E Deus disse a Arão: de suas terras não herdará, e não terás parte entre eles. Eu sou a tua parte e tua herança entre os filhos de Israel. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, torat emet, v'chayou lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. O cajado de Arão simboliza a liderança no sacerdócio. Colocá-lo diante do testemunho simboliza mostrar que está de acordo com as leis divinas.
O líder espiritual de uma comunidade deve reconhecidamente agir de acordo com as leis divinas e servir de exemplo à comunidade, e não deverá ser contestado, pois o sacerdócio é uma indicação divina. Nenhum ser humano tem condições de se queixar contra Deus, visto que lhe faltam os conhecimentos que explicam as ações divinas. Esses conhecimentos só são acessíveis após a morte. Devemos nos conformar com o destino que Deus nos reserva e termos fé de que Ele sabe o que é bom para nós e termos a paciência de protelar o entendimento de suas ações para o momento que Ele julgar adequado. E essa atitude não significa passividade diante da vida, mas sim viver cada vez mais fazendo o bem. Quando os filhos de Israel, que apoiaram os contestadores, viram que estes morreram, acharam que ninguém poderia se aproximar do serviço do templo. Eles não consideraram Arão e seus filhos, que já eram os titulares há tempo. O ser humano tem a tendência de, uma vez rejeitado alguém, não voltar a aceitá-lo facilmente. Mesmo no caso de Arão, onde o próprio Deus interveio para apoiá-lo, é o preconceito e até falta de boa vontade em perdoar as falhas de alguém que já se arrependeu e lhe dar novas oportunidades. Levar a iniquidade consigo é ser responsável pela sua existência. Se alguém pecar contra o santuário, serão os sacerdotes os responsáveis, pois não orientaram adequadamente o pecador ou não acompanharam para que agisse certo. Os líderes religiosos são responsáveis pelo cumprimento das leis divinas pela comunidade como um todo. Para tanto, é preciso dar condições a ela de adquirir os ensinamentos necessários e acompanhar o seu desempenho. Se os levitas se aproximarem inadequadamente dos objetos de santidade ou do altar, morrerão, e os sacerdotes que deveriam orientá-los também. Se aqueles que devem orientar outros não o fizerem, e como resultado houver danos, a responsabilidade perante o lesado é de ambos. Um estranho simboliza aquele que não tem conhecimento do assunto. O serviço divino deve ser feito somente por quem conhece e pratica as suas leis. Fazer o serviço de guarda da santidade simboliza guardar, isto é, seguir os mandamentos divinos. Fazer o serviço do altar simboliza elevar o material em direção ao espiritual. Se o povo seguir os mandamentos divinos e procurar viver de forma elevada espiritualmente, Deus não terá motivos para se irritar com ele. Apesar de Deus já ter mencionado que os levitas teriam como atribuição a ajuda aos sacerdotes em alguns dos serviços sagrados, ele quer deixar claro a todos que esta atribuição é dada por ele e que isto significa uma distinção importante dos levitas em relação ao resto do povo. Deus deixa claro que existem pessoas que merecem mais do que outras certas regalias e responsabilidades, e isto se deve às suas atitudes anteriores. O estranho se aproximar do sacerdócio simboliza aquele que quer incutir no povo ideias estranhas, fazendo-se passar por sacerdote. Seguir estes ensinamentos é como estar morto, pois a vida não adquire sentido. Os sacerdotes não recebiam salários ou qualquer outra remuneração específica pelo seu trabalho diretamente do povo. Deus então lhes doa as santidades dos filhos de Israel, o que significa um pagamento espiritual. Aqueles que dedicam sua vida a servir a Deus fazendo bem e ensinando suas leis, sem pedir nada em troca, terão sua recompensa na forma de um engrandecimento espiritual que vale mais do que qualquer remuneração material. Os sacrifícios, antes de irem para os sacerdotes, deviam passar pelo fogo da santidade das santidades. Os sacerdotes simbolizam pessoas elevadas. O passar pelo fogo simboliza sofrer para se purificar. Uma pessoa, antes de se tornar elevada, deve se purificar. Isso envolve algum sofrimento, pois só assim a pessoa consegue se superar e, consequentemente, se elevar. Quando se oferece algo a Deus, deve ser do melhor possível. Os primeiros alimentos colhidos, que geralmente provocam a maior alegria do agricultor, devem ser dedicados a Deus.
Isto demonstra que reconhecemos que a qualidade das coisas depende de Deus e que se Ele nos proporciona coisas boas, Ele tem prioridade de recebê-las. Tudo que se dá a Deus com boas intenções é por Ele reconhecido e revertido em benefício do doador e da sociedade como um todo. Mas cabe a Deus avaliar as verdadeiras intenções com que são feitas as doações e estipular o mérito e a recompensa correspondentes. O primogênito de um ser vivo pode se constituir no único filho de um casal. Mesmo assim, ele deverá ser oferecido a Deus. Isso demonstra que a prioridade de posse dos bens de uma pessoa são de Deus, pois tudo provém dele. Deus, ao dar essas ofertas aos sacerdotes, indica que restituirá os bens se a pessoa se comportar como sacerdote, isto é, se comprometer a elevar os seus bens materiais em direção ao espiritual, fazendo uso deles para o bem e de acordo com as leis divinas. O mês lunar inicia-se e termina com a lua nova. As fases da lua simbolizam os altos e baixos da vida, conforme sua luminosidade. Viver o mês simboliza passar por todos os tipos de dificuldades e prazeres que a vida proporciona. Os primogênitos simbolizam os representantes de cada tipo de animal, aqueles que enfrentam a vida e se mantêm mansos e puros, como o boi ou o carneiro, tornam-se sagrados diante de Deus, isto é, não irão passar por mais dificuldades. Os que se comportam como o homem contestador ou como os animais impuros, dominados pelo instinto animal, para serem resgatados, isto é, para receberem a salvação divina, terão que pagar 5 ciclos de prata, que simboliza o cumprimento das leis divinas constantes nos 5 livros do Pentateuco. A carne simboliza o sofrimento, pois ela sente dores. O peito simboliza o coração e a espada direita a força. Ao dar a carne aos sacerdotes, isto é, aos líderes religiosos de uma comunidade, Deus lhe dá a missão de procurar eliminar o sofrimento das pessoas decorrente das paixões mal dirigidas e da falta de forças para superar o mau instinto. E isto é feito ensinando como Deus quer que a vida seja encarada. Não herdar terras simboliza não possuir recursos materiais duráveis. Deus diz aos sacerdotes que eles não devem buscar recursos materiais duráveis como as outras pessoas. Na medida em que os sacerdotes se ocuparem com valores espirituais, Deus os provará com tudo o que for preciso, material e espiritualmente. Cabe a quem se ocupar com os serviços religiosos, fazê-lo sem visar lucros materiais, mas sim a elevação espiritual do próximo, decorrente do bem que estará praticando, e Deus o proverá adequadamente. Para refletir, perdoe a quem se arrependeu de fato, dê chances para que a pessoa se redima de seus erros para com você. Não inveje o seu semelhante, cada um tem as capacidades e os recursos que Deus lhe concedeu pelos seus critérios. Utilize seus recursos da melhor forma possível, isto é, empregando-os para fazer o bem e não o mal. Afaste-se dos que, em troca de apoio espiritual, cobram dinheiro ou do tipo de remuneração, ou outro tipo de remuneração. Quem sinceramente quer propiciar elevação espiritual ao próximo, o faz sem pensar em qualquer tipo de recompensa. Retribua fazendo donativos materiais ou dando de seu tempo a instituições beneficentes e pessoas honestas que necessitem desse apoio. Em tudo, dê prioridade a Deus. Para exercitar. Você já se desculpou? Você já desculpou alguém? Se sim, até que ponto permanecem as cicatrizes deste relacionamento? Compartilhe conosco a sua resposta. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!